Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje iremos falar sobre palavras e expressões que condicionam a nossa mente. Bom, esse é um estudo bem desenvolvido pela programação neurolinguística e hoje irei dividir com vocês. Detalhe muito importante das palavras e das expressões que condicionam a nossa mente. Existem muitos termos que podem colocar ação às coisas que nós desejamos. Como existem também termos que podem desacelerar ou até bloquear certas coisas que nós almejamos ou objetivos que sejam, tá? Por isso que é muito importante você ter a noção dessas palavras e expressões que você costuma utilizar no seu dia a dia, até para perceber se está ocorrendo em algum momento uma espécie de um autossabotamento, tá? Então eu vou estar apresentando aqui exatamente para vocês algumas palavras, algumas expressões ou termos que são muito utilizados, tá? Percebendo algum termo que favorece para esse autossabotamento ou para bloquear alguma coisa que você almeja, aí você já busca, né, aos poucos ir reduzindo a utilização desse termo, tá bom? Bom, deixa eu apagar aqui. Dá para perceber, né, que é meu quadro negro adaptado em um quadro, né? Ficou bonito, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto, apagado. O primeiro termo que nós iremos estudar hoje é o termo mas, tá? Esse termo, ele normalmente é muito utilizado quando queremos, por exemplo, apagar o início de uma frase. Por exemplo, digamos que a pessoa chega e fala o seguinte para você: estamos tendo problema com a entrega do produto, mas iremos entregar dentro de 2 dias. O que ocorreu? Estamos tendo um problema com a entrega do produto, que foi a parte inicial da frase, através da inserção do mas, a gente consegue, digamos que, apagar dentro da mente da pessoa a questão, né, do problema em si, e o que fica é o final da frase. É a questão que iremos entregar dentro de 2 dias. Tá? Só um detalhe muito importante, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você coloca esse termo, o mas, com pessoas que são muito agitadas e você às vezes fala muito devagar, por exemplo. Então, digamos que tem uma mulher que está na sua frente, de repente, e aí a mulher pergunta para você como é que está o vestido dela. Aí você vai lá e fala o seguinte: olha, essa cor de vestido eu não me identifico muito, tá? Mas o vestido, ele é bonito, combina com o salto e com a maquiagem que você está utilizando, você fica linda. Essa demora, muitas vezes, a pessoa não te dá a oportunidade de colocar o término da frase. E aí, o que ocorre? Confusão, tá? Então, presta atenção na hora de você colocar a questão da frase em si, tá? É muito legal essa frase para agregamento de valores, tá? Ou melhor, esse termo, perdão, para agregamento de valores. E ele é muito legal também quando você quer, digamos que, reduzir um pouquinho a objeção de uma pessoa, né? A pessoa vai lá, coloca alguma objeção, e aí você vai e acrescenta primeiro, né? Por exemplo, eu entendo, eu compreendo você, mas aí você coloca o seu ponto de vista. Lembrando que daí quando você vai colocar o seu ponto de vista, né, na segunda parte da frase, você coloca sempre de uma forma ética, né, visando trazer essa harmonização, né, tanto para o emissor quanto para o receptor, se baseando na teoria da comunicação. Tá bom? Tá? Então esse é o primeiro termo
que ele é interessante, né? De repente você falou alguma coisinha que não era muito legal no início, se você acrescenta o mas para poder corrigir o que você falou antes, é eficiente. Pode ser um bom caminho aí para você, de repente, evitar um conflito. Ok? Esse é o primeiro termo, então, que eu procurei apresentar para vocês, o mas. Perceba se você costuma utilizar no seu dia a dia. De repente, se você não utiliza ou não utiliza sobre essa ótica, de repente seja interessante você passar a utilizá-lo. Bom? Estou apagando aqui nossa lousa adaptada, né? E agora o próximo termo aqui, a gente pode utilizar o E. A letra E, tá? A letra E, ela é muito utilizada para gerar o que a gente costuma dizer de conexão entre as frases, tá? Ou seja, você faz com que a frase possa se prolongar. Você está conversando com uma pessoa, por exemplo, daí a pessoa fala o seguinte para você, né? Olha, eu estou praticando aquele exercício físico que você passou para mim e esse exercício está me fazendo muito bem. E além disso, estou também transmitindo essa minha energia, esse meu melhor condicionamento físico para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus familiares. Ou seja, o termo E, ele é muito utilizado quando você quer exatamente gerar mesmo essa conexão, tá? É como se fosse uma correntinha. Você está criando uma correntinha, né, de conexão. Você pode estar utilizando o E, o enquanto. O enquanto ele ajuda, tá? O enquanto ele ajuda a prolongar também a frase, dar continuidade exatamente àquilo que você criou. Tá bom? Então esse daqui é o segundo termo. Não sei se você costuma utilizar ou se você tinha consciência disso, mas é interessante se você quer dar procedência àquilo, o seu argumento que você almeja, né? Inserir ali dentro da sua comunicação, tá? Vamos lá para o próximo. O próximo agora é um termo que eu vou dizer para vocês, viu? É um termo que ele é bem limitador, tá? É o termo tentar. Tentar, tá? Muitas pessoas usam o termo tentar. Eu usei bastante durante um bom tempo da minha vida, mas já consegui me livrar, tá? Esse termo aqui, o tentar, ele se remete a não conseguir fazer. É a mesma coisa, por exemplo, caiu minha caneta. Eu falo, eu vou tentar pegar a caneta. Bom, se eu desci aqui e peguei a caneta, eu não tentei, eu peguei a caneta. Portanto, quando você coloca o tentar, você já está gerando um autossabotamento. Você já está colocando alguma dificuldade, uma parede que tem ali na frente, que muitas vezes já está sendo direcionada para o não. Pior ainda é quando você coloca o termo não sei, vou tentar. Aí acaba sendo pior ainda. Não sei, vou tentar. Eu costumo dizer o seguinte, que quando alguém te faz uma pergunta, né, se você vai conseguir fazer uma coisa ou não, né, algo que se remeta ao estado do fazer, você faz o seguinte. Você coloca o termo experimentar. Você substitui o tentar pelo termo experimentar. Tá? Eu vou experimentar. Isso remete ao quê? À ação.
a algo novo, algo que você quer experimentar. Aí você já está colocando muito mais no seu tempero um sim do que um não. Portanto, se alguém pergunta se você vai fazer uma coisa ou não, você pode utilizar, ao invés do tentar, você pode substituir por eu vou experimentar, ou até mesmo talvez. Mas qualquer um dos dois termos, você já está mostrando aqui, experimentar ou talvez, que você está se prontificando a fazer aquilo. Agora o tentar já mostra que tem uma certa energia limitadora, tem um certo bloqueio. Então preste atenção, se você usa muito o termo tentar no seu dia a dia, dá uma varridinha, tá? Quando você for responder, eu vou tentar, você fala, eu vou experimentar. Você vai perceber, vai ficar muito mais leve, neurologicamente fica mais leve, tá? Para você poder fazer aquela atividade que você vai fazer, aquilo que é importante. Isso daí, qualquer pilar da sua vida, tá? Você pode utilizar na sua vida profissional ou pessoal que seja. Lembre-se, substitua o tentar por experimentar, ou talvez, ok? Deixa eu só apagar aqui nossa maravilhosa lousa, né? Ou quadro negro. Mas você percebe que é um quadro negro artístico, né? Bem diferente, né? Não é verdade? Agora nós vamos entrar aqui com um termo de negativo. Vamos usar o termo não. O não. Vamos refletir sobre o não. Você já percebeu quantas vezes você fala não no seu dia a dia? Você já percebeu? Observe no dia a dia quantas vezes você fala o não, quantas vezes você usa o não. Tá? Eu vejo muitas vezes e ouço e até sinto as pessoas muitas vezes colocando não em certos momentos que elas querem promover o quê? Uma mudança. Detalhe importante: em hipótese alguma, utilize o não para promover mudanças, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, vai. Eu não gostaria de estar fumando. Eu já coloquei aqui uma frase bem complicadinha, né? Eu não gostaria de estar fumando. Eu não gostaria de estar trabalhando com o que eu estou trabalhando. Eu não gosto deste meu relacionamento. Eu não gosto de fazer esse estudo. Diga não à violência. Método do não conflito. Não dá certo. Não dá certo. Primeira coisa, o nosso cérebro ele não consegue assimilar. Quando você entra com não, em seguida você coloca alguma coisa que tem uma imagem. Eu vou te falar uma coisa, você fala método do não conflito. Remete ao quê? A conflito. Você pensa em conflito. Tá? Se você fala no estresse, não estresse, você pensa no estresse. É totalmente diferente de você falar relaxe ou eu estou relaxado. Eu estou buscando estar relaxado. Eu conquisto a cada dia esse relaxamento. Aí você já está utilizando o quê? Um método no sentido positivo. É diferente de você falar, por exemplo, eu não quero fumar. É diferente de você colocar no método positivo o seguinte: eu quero estar a cada dia os meus pulmões mais limpos e a cada dia que passa eu sinto menos vontade de estar me conectando com o cigarro.
Se hoje eu fumo, por exemplo, 15 cigarros, 20 que seja, amanhã estarei apenas me conectando com 5 cigarros. E a cada dia que passa, estarei me conectando com menos, ao ponto de chegar a 1 e deixei de ter vontade. Tem outras coisas que me preenchem, que são mais importantes do que o cigarro. Você está colocando no positivo. Ou seja, eu estou dizendo para você evitar usar o não. Evite usar isso. Tá? Nosso cérebro ele assimila exatamente o que tem ali, logo em seguida do não. Salvo as exceções, quando você utiliza o não como perguntas de cadeia fechada. Por exemplo, faz de conta que você não comeu hoje, né? Eu vou e pergunto para você, você comeu hoje? Não. É uma resposta fechada. Diferente de eu fazer, que nem eu comentei com você, de inserir uma informação para você. Por exemplo, eu falo assim, não pense em um Fusca rosa. O que vem primeiro agora na sua cabeça? Um Fusca rosa. Tá? Então, o que ocorre? Se você coloca, depois do não, alguma outra informação, aquela informação que você colocou vai ficar. A mesma coisa eu falo assim para você, né? Tem aqueles, por exemplo, tem aqueles amigos que são bem camaradas, que chegam e fazem o seguinte, né? Não se preocupa. Na verdade, é para você se preocupar quando se fala não se preocupa. Não se estressa. Na verdade, você vai se estressar. Porque o que vem depois do não é o que vai ficar exatamente registrado aqui. Isso não sou eu que estou dizendo aqui, não. Tá? Isso daí é muito estudado em neurociência. Bom, então lembre-se. Tá? O não você usa para uma resposta fechada. Quando você tem que dizer sim ou não. Agora, se você quiser promover uma mudança verdadeira na sua vida, usa algo no presente e no sentido positivo, tá? Retirando, varrendo esse termo não. Ok? Beleza? Agora eu vou apagar aqui nossa lousa adaptada, né? Sabe que eu até estou gostando aqui, viu? Estou gostando dela, viu? Tomar cuidado para não estragar o quadro, porque senão depois é fria para mim, né? Tá? Bom, vamos lá agora. Vamos colocar agora mais um outro termo. Um termo que se remete à ação. Próximo termo é o ainda. Você utiliza bastante ainda no seu dia a dia? Bom, saiba de uma coisa, que esse termo, ele é um termo de ação muito bom, tá? É um termo muito bom quando você quer alcançar algum objetivo, alguma meta. Por exemplo, a pessoa pergunta para você o seguinte, você já entrou na faculdade? Aí você vai e fala o seguinte, olha, eu ainda não entrei, ou eu não entrei, mas vou entrar, aí utilizando o princípio do mas, porém, utilizando ainda, você coloca o que? Mais ação, tá? Na frase, você coloca mais ação. Aí outra pessoa chega e pergunta assim para você, né? Aquela pessoa que já é negativa, né? Você ainda está namorando? Né? Ou seja, a pessoa já está propondo que você não deveria mais estar namorando, talvez com aquela outra pessoa, né? Ou ainda pode ser utilizado também de uma forma negativa, né? Daí você vai e responde, né? Eu ainda estou namorando e
gerando ali a questão das conexões, né? E estou muito feliz, por exemplo. A pessoa chega e fala assim para você, né? Aquela pessoa meio que invejosa, né? Ah, você ainda está naquele trabalho? Pô, mas você vai aposentar nele, hein? Daí você vai lá e fala o seguinte: sim, eu ainda estou naquele trabalho e pretendo ainda aprender mais naquele trabalho e ainda ficar por muitos e muitos anos, né? Ou seja, você potencializou muito mais e colocou ação naquilo que você verdadeiramente almeja, tá? Então, você pode construir frases também, se você almeja um carro, né? Não tenho esse carro, mas eu ainda terei esse carro, que é o carro que você quer, que eu não sei qual que é, se você realmente quer um carro, né? Tá? Isso daqui, o ainda, você pode utilizar em diferentes situações, desde que você almeje, que você realmente queira, né? Tá bom? Então é um bom termo para colocar ação, tá? Espero ter sido claro. Vou citar para vocês agora mais um termo limitante. O termo significa é difícil. É difícil. É difícil. Gente, é importante para você o que você quer fazer, de repente? Imagina um objetivo que você almeja, uma coisa que é muito importante para você agora. Vamos lá. Tá. Imaginou. Você terminou agora de imaginar e para você, você acha que o que você quer é difícil? Se você acha que é difícil, você não vai conquistar. Não vai conquistar. Agora, se você colocar ou substituir o é difícil por ainda não cheguei lá, mas vou chegar. Aí é diferente. O é difícil é um termo paralisante. É o melhor amigo ou de repente o irmão do eu vou tentar. É da mesma família. O é difícil, eu vou tentar. Então observe no dia a dia se você usa muito esse termo. Tá? Esse termo é difícil. Porque se você utiliza, pega de novo a vassourinha, não precisa ser de bruxa não, tá? Pode ser uma vassoura normal. E, ó, varre. Tira o é difícil. Tá? Tira. Porque se realmente é importante para você, você vai buscar isso. Tá? Então, para não ficar aquela coisa tão pesada, sabe aquela diferença entre o problema e o desafio? Você pode enxergar aquilo que você está passando como um problema ou como um desafio. Tá? O é difícil transforma o desafio em problema. É isso que eu quero que você entenda. E eu vou experimentar faz com que se transforme em um desafio. Você coloca uma energia de ação. Então é isso que eu quero que você se conscientize. Tá bom? Tá? Presta atenção no seu dia a dia então, hein? Tá? Esses termos que são limitantes, né? Tentar, é difícil. Vai aos poucos tirando. Vai substituindo por termos que são mais saudáveis, por palavras, expressões que são mais saudáveis, tá? Agora vamos para um outro termo aqui,
muito utilizado no dia a dia. Eu percebo que alguns clientes, pacientes, né, que usam muito esse termo aqui. Ai, ai, ai. Vou até deixar aqui, entre aspas, uria. Gostaria. Ai, meu Deus do céu. O gostaria, você acaba, digamos que, terceirizando o negócio. Você acaba, digamos que, criando uma postura, que a gente costuma dizer, uma postura desfocada. Você não traz para você aquilo que realmente é. Você não conduz a sua vida, você põe para as pessoas conduzirem a sua vida. Isso que é o pior, tá? No gostaria, tá? Eu não conheço ninguém que conquistou alguma coisa e utilizava, esse termo gostaria. Ou você quer, ou você não quer. Se você quiser alguma mudança na sua vida, e de verdade, nunca, em hipótese alguma, use o termo gostaria. Se você estiver utilizando gostaria no dia a dia, e é uma coisa que para você de repente é importante, já tira. Já tira porque não vai dar certo. É aquilo que eu costumo sempre dizer. Utilize o princípio da balança. Qual que é o princípio da balança que eu quero dizer para você? Tá? A partir do momento que você tomou uma decisão, né? Ou melhor, antes de tomar a decisão, você coloca na balança os prós e os contras. O que você pode ganhar, o que você pode perder, o que você vai ter que abrir mão, porque você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Tá? Vale a pena, não vale? A partir do momento que você colocou na balança, tá? Aí você vai lá e toma a sua decisão e põe para funcionar, planeja e tudo mais, tá? E vai acompanhando, né? Criando suas metas. Lembrando que daí não fica no iria, fica como? Eu quero, eu gosto, tá? Não eu podia, não, eu posso, tá? Ou seja, você coloca no presente o negócio, tá? Justamente para você poder colocar essa energia de ação, essa energia alavancadora, tá? Então, se estiver usando muito uria, tira já pode tirar, tá bom? Pagando aqui, né? Bom, vamos utilizar aqui mais um termo, tá? Mais um termo, só mais um termo. Esse termo aqui a gente pode definir como pelo menos. O pelo menos, ele pode ser algo que gere ação, como pode ser algo que gere um conflito. Aí depende do ponto de vista, né? Por exemplo, você chega e fala para uma pessoa, né? No trabalho, às vezes é uma pessoa que fica meio ociosa ali, né? E realmente fica, né? Fica mesmo ociosa. Fala assim, ó, de repente você é superior, né? Fala, ó, pelo menos faz aquilo ali. Hoje não está tendo tanto trabalho, então pelo menos ajuste aquilo ali. Você está colocando ação, mas está colocando ação com razão. Legal. O pelo menos ele vai estar gerando uma ação. A pessoa vai perceber, realmente, né? Tudo aquilo ali está vazio, eu não estou fazendo e tudo mais. Então tem um espaço para me preencher com ação, com atividade. Então, o pelo menos ele fica legal. Agora, se você utiliza o pelo menos, às vezes em casa, digamos que está ali com um familiar, o familiar ele contribui do jeito que ele pode, fazendo as coisas em casa, e aí vem outro familiar que não enxerga o que aquele familiar faz e chega e fala o seguinte, ó, pô, pelo menos arruma a cama, pelo menos faz isso, aí gera conflito, tá? Então depende muito do ponto de vista.
né? O pelo menos se utiliza sempre com coerência. Sempre com coerência, tá? Ou seja, se realmente aquilo ali que está ocorrendo é um fato, aí você utiliza, né, o pelo menos para somar. Não só para você, mas de uma forma, eu costumo sempre dizer, de uma forma sistêmica, né? Para todos, para o bem-estar de todos, tá? Mas, se você não tiver um bom senso da realidade, o pelo menos, que eu quero dizer, pode estar gerando conflito. Então, preste atenção também nesse termo, tá? Que é um termo que as pessoas costumam utilizar no dia a dia, né? Que nem eu falei, pode ser muito bem aplicado, mas com certo cuidado, tá bom? Bom, tem vários outros termos que daria para mim colocar aqui. Eu procurei ser o mais simplista possível, o mais objetivo possível, porque eu estou colocando, né, os termos para diferentes tipos de pessoas, professores, pessoas que não são professores, terapeutas, médicos, ou seja, para diferentes tipos de pessoas, né? Entendeu? Então, eu procurei colocar de uma forma que facilitasse a compreensão de todos, tá bom? Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: observem no dia a dia, tá? Aqueles termos que você costuma utilizar, né? Aqueles que são limitantes, que geram esse auto-sabotamento. E como eu falei, pega a vassourinha, varre, tira e reestrutura, coloca novos termos que são mais saudáveis, de uma forma simplista, pode substituir, que nem eu já falei, o tentar por experimentar, tá? O iria, de gostaria, como eu gosto, de queria, como eu quero, se realmente é importante, usando o princípio da balancinha, tá? Ou seja, espero ter contribuído para vocês nessa aula de hoje, tá? E é isso aí. Um forte abraço a todos e até breve.